Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana e esse estudo foi maravilhoso, não foi? Como é bom estudar a palavra de Deus e compreender nela os desígnios do nosso Salvador, não foi? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha inscrito e ao final de deixar o seu gostei. Vamos a a recapitulação do que nós estudamos durante a semana. Às 2.300 tardes e manhãs, você se lembra? Daniel ficou triste porque não compreendeu, o anjo veio e explicou, falando para ele que daquelas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, 490 dias eram para o povo de Israel. 70 semanas, lembra? 70 semanas, 7 dias em cada semana, 70 vezes 7, 490 dias. Então, aplicando o princípio de ano, 490 anos. Nós vimos aí pela profecia que o anjo foi bem claro em dizer, sabe, entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 62 semanas e 7 semanas até o ungido e o príncipe, né? Ou seja, as 70 semanas estão fundamentadas no Messias. Por quê? Porque o Messias era a maior esperança de Israel, como é para nós também. Daniel estava triste porque não estava compreendendo nada, pensando coisas que não deveria pensar acerca da própria justiça de Deus, e Deus então fala assim, não, Daniel, fica tranquilo. Eu não estou falando daquele templo lá de Jerusalém, do seu templo que está destruído, não é esse não. Às 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado, seria outro templo. É uma profecia para o tempo determinado do fim. Então não fique pensando que eu vou deixar Jerusalém destruída para sempre, 2 milênios e 3 séculos, não é nada disso. Sabe, entende? Vai haver uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando essa ordem acontecer, começa a contar 70 semanas, que é para o seu povo. Ou começa a contar 69 semanas, que é para o ungido. E de fato aconteceu. A partir do ano 457, que foi o ano do decreto de Artaxerxes, no 7º ano do seu reinado, e na história o 7º ano do reinado de Artaxerxes foi no ano 457, no outono, conta-se 483 anos, que são as 69 semanas até o ungido, você chega no ano 27. E no ano 27, aqui no ano 27, Jesus, ele é batizado nas águas e o Espírito Santo unge, naquele momento descendo sobre ele em forma de pomba. Ali Jesus começou a dizer, o tempo está cumprido. Que tempo está cumprido? O tempo de Daniel. E Paulo fala que na plenitude de tempo Deus enviou seu filho, nascido de mulher e sob a lei. Gálatas 4:4. E aí, veja, se cumpriu. Aí diz a Bíblia que na metade da semana, da última semana, ele faria cessar o sacrifício por sua morte. Claro, Jesus morreu e agora não precisa mais sacrifício. Na metade final da semana, o povo de Israel selaria a sua rejeição ao Messias quando eles mandam apedrejar Estevão. Quando Estevão vê diante deles, lá no Sinédrio, vê o céu aberto e vê Jesus à direita de Deus o Pai. Aí eles rasgam a veste, escandalizados, dizendo que ele havia blasfemado, e os tiram de dentro do Sinédrio e o apedrejam. Ali acabou o tempo para Israel. Israel agora não é mais a instituição que Deus tem sobre a terra. Ou seja, o povo de Deus é todos aqueles que aceitam a Cristo de todas as nações. É considerado o povo sagrado de Deus, o povo peculiar, nação santa, sacerdócio real, conforme está escrito lá em 1 Pedro. Então, aconteceu isso no ano 34. No ano 27, Jesus foi batizado. 3 anos e meio depois, no ano 31, Jesus foi morto. 3 anos e meio depois, 34, ele foi... o Sinédrio rejeitou completamente o Messias, apedrejando o primeiro mártir da história cristã, que foi Estevão. 2.300 anos. O primeiro período de 70 semanas, 490 anos, era para o povo de Israel, para o Messias. Se cumpriu à risca, terminando no ano 34. Se você diminuir 490 de 2.300, sobram 1.810. Certo? Então, a partir de 34 mais 1.810, você chega a 1.844. Guilherme Miller entendeu que era a volta de Cristo para purificar o mundo. É claro, por conta da situação
dos erros de interpretação bíblicos que havia no seu tempo, ele foi induzido a chegar a essa conclusão equivocada. Jesus não voltou em 1844, né? O que aconteceu no final de 1844 foi o que o anjo falou para Daniel: olha, até 2300 de manhã o santuário seria purificado. O que haveria de acontecer era a purificação do santuário. Mas o que é a purificação do santuário? Quando você vai no ritual do santuário de Israel, você vai perceber que havia uma vez por ano a purificação do santuário através do dia do Yom Kippur, onde todos os pecados de todas as pessoas, de toda a nação de Israel, eram expiados através do sangue do bode morto, levado até o lugar santíssimo pelo sumo sacerdote, que deveria entrar naquele local uma vez por ano, somente ele, ninguém mais. Aí ele pegava esse sangue desse bode que morreu por toda a nação e jogava sobre o propiciatório, certo? E ali removia todos os pecados da nação e colocaria sobre o segundo bode que estava vivo. E o segundo bode era levado ao deserto para morrer de maneira natural, né, de fome e de sede, não era morto. E aí o povo de Israel estava livre de todos os seus pecados durante aquele ano. Aquilo era um símbolo que mostrava o que aconteceria, ou seja, o símbolo da retirada de todos os pecados da nação de Israel, definitivamente, e ser colocada sobre o originador do pecado. Quem é? Satanás. Então, quando aconteceu essa purificação do santuário? Em 1844. Quando Jesus, como nosso sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos para fazer expiação definitiva. Ou seja, para começar a tirar os pecados, todos eles, do povo de Deus, a fim de jogar sobre Satanás, a fim de que ele seja o que vai pagar definitivamente sobre todos esses pecados que ele tentou ao povo de Deus. Essa era a interpretação. Era Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, a fim de começar a obra de purificação, que nós chamamos de juízo investigativo. Então, cada pecado é analisado, passado em revista, para determinar se esse indivíduo é salvo ou perdido. Quando é salvo, o Senhor Jesus aplica o benefício do seu sangue. Quando é perdido, também não tem o que fazer mais. Aqui na lição, trazendo as palavras de Ellen White no Grande Conflito, página 299 e 300, diz assim, ó: assim como os primeiros discípulos, Miller e seus colaboradores não compreenderam completamente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que por muito tempo estavam estabelecidos na igreja os impediu de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Dessa forma, embora proclamassem a mensagem que Deus lhe confiara para transmitir ao mundo, acabaram sofrendo um desapontamento por causa de uma compreensão equivocada do significado dessa mensagem. Então, Deus deu uma mensagem e ele fez um grande reavivamento, conhecido na história dos Estados Unidos como um grande reavivamento mesmo. Muitos que estavam na letargia espiritual foram reavivados. Porém, tudo estava correto, a compreensão, a interpretação, tudo estava correto. Porém, somente a interpretação final relacionadas à purificação do santuário no final do período profético de 2.300 anos que estava errada e equivocada. Não era a volta de Jesus, mas o início da obra suma sacerdotal de expiação por completo do pecado do povo. E Ellen White continua dizendo: no entanto, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo como ocorreu. O grande dia estava próximo e, pela providência divina, o povo foi aprovado em relação ao tempo definido para que lhe fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem era destinada a provar e purificar a igreja, e seus membros deveriam ser levados a ver se suas afeições estavam postas neste mundo ou em Cristo e no céu. De fato, foi uma provação, foi uma grande frustração para eles, porque eles esperavam Jesus voltar em 1844, Jesus não voltou, porque Deus estava provando o seu povo. Por que eles estavam tomando aquela decisão? Será que as suas afeições estavam nesse mundo ou estavam no céu em Cristo, né? E muitos daqueles que estavam juntos ali esperando a volta de Cristo, frustrados porque Jesus não voltou, abandonou a fé, deixou de acreditar em Deus, deixou de acreditar em Bíblia, muitos voltaram para os seus
para suas igrejas de origem, outros continuaram marcando datas e mais datas, mas um grupo pequeno voltou às Escrituras para estudá-la novamente. O que nós erramos? Onde nós erramos? Por que Jesus voltou? E aí esse grupo pequeno compreendeu que, de fato, a interpretação do que aconteceria no final dos 2.300 tardes de manhãs estava errada. Não era Jesus vindo ao mundo, mas indo ao santíssimo lugar a fim de fazer expiação eterna. E esse grupo pregou essa mensagem, essa nova interpretação, e se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, equivocados estão aqueles que dizem que o fundador da igreja foi Guilherme Miller. Guilherme Miller nunca foi adventista do Sétimo Dia, de maneira nenhuma. Ele fundou um movimento chamado o Movimento Millerita. E desse movimento surgiu um grupo pequeno que continuou a estudar a Bíblia. Ao invés de abandonar a fé, ao invés de voltarem para suas igrejas de origem, esse grupo pequeno voltou a estudar a Bíblia para compreender o desapontamento. E compreenderam. E esse grupo, mais tarde, em 1863, foi organizado como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele foi organizado de maneira oficial. Tá vendo? Desde 1844 em diante, o Senhor Jesus está no santuário, no Santíssimo Lugar, fazendo a sua obra de expiação eterna, passando em revista cada nome. Esse é chamado o juízo investigativo, ou seja, eu e você compareceremos perante o tribunal de Cristo, ou seja, eu e você seremos julgados também. Mas graças a Cristo, né? A Bíblia fala assim: filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a expiação pelo nosso pecado, Ele é o nosso advogado, Ele nunca perdeu uma causa, Ele pode nos representar, Ele é o nosso intercessor, Ele pode nos salvar. Por isso, Paulo fala que nós devemos ir confiadamente junto ao trono da graça a fim de encontrar graça e misericórdia no tempo oportuno. Então, vamos confiantes que Jesus está ali exatamente por nós. Qual é a única segurança? Está em Cristo. Está em Cristo, salvo eternamente. Está sem Cristo, perdido eternamente. Simples assim. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Corra para Jesus, se abrigue nele, ele é sua âncora bem firme. Ele é a cidade de refúgio. Aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador e você vai ser beneficiado com essa ação. Ore comigo. Senhor Jesus, por favor, nosso Pai, nós aceitamos o Teu sacrifício. Aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, seja o nosso advogado, nosso intercessor, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos purifique de nossos pecados, nos perdoando todo e qualquer pecado que cometemos contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã teremos uma nova jornada espiritual à frente, né? Lição 8, Luz do Santuário. Aí você vai entender mais ainda esse assunto. Você não perde por esperar. Aproveite bem o seu final de semana.